Olá pessoal, hoje nós vamos então fazer um estudo referente às ligações químicas. Para ser mais específico, nós vamos falar sobre ligações iônicas, tá? Lembrando, nós temos 3 tipos de ligações químicas. Quais são elas? Ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Então, para essa aula, nós vamos ver sobre ligações iônicas. Vamos lá então, pessoal. Então, começando com ligações iônicas. Nós temos aqui então, pessoal, que a ligação iônica consiste na união de íons com cargas de sinais contrários, mediante forças, o quê? Eletrostáticas. Ocorre com a transferência de elétrons de um átomo para outro, formando cátions, ou seja, íons positivos e ânions, que são os íons negativos, que se atraem o quê? Mutuamente. Essa ligação química, no caso a ligação iônica, tá? Ocorre entre elementos que têm grandezas diferentes de eletronegatividade, tá? Formando aglomerados de íons. Muito bem. Quanto maior for a diferença eletronegativa entre esses elementos, maior será o caráter iônico da ligação, tá? E esse tipo de ligação iônica, tá? Ela nada mais que descreve o tipo de ligação entre um metal e um não metal. E também a ligação entre um metal e um hidrogênio. Ok? Então aqui, a ligação iônica, ela ocorrerá a partir da ligação entre um metal e um não metal. E também entre um metal e um hidrogênio. Ok? Muito bem. Nós temos aqui que as ligações iônicas ocorrem, como regra geral, entre os elementos que tendem a perder elétrons, que são aqueles de baixa eletronegatividade, os quais, pertencem às famílias, os grupos 1, 2 e 3, ou seja, tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, tá? Nesse caso, os metais. E os elementos que tendem a ganhar elétrons, que são aqueles que têm alta eletronegatividade, os quais pertencem às famílias e grupos 5, 6 ou 7. Ou seja, possuem 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, que é a camada de valência, que são chamados então de não metais, tá? O metal, nós temos aqui que menos de 4 elétrons na última camada são aqueles que são responsáveis por doar elétrons. Então nós temos que aqueles elementos do grupo 1, 2 e 3 na tabela periódica são aqueles responsáveis por então fazer a doação de elétrons, ou seja, transformam-se em cátions, íons positivos. Já o não metal, mais de 4 elétrons na última camada. Ou seja, são aqueles átomos, tá? Que pertencem aos grupos 5, 6 e 7. Ou seja, tem mais de 4 elétrons na camada de valência. E esses são responsáveis, então, por receber elétrons. Ou seja, transformam-se em ânions, que são o quê? Íons negativos. Aí então, dentro da ligação iônica, após a transferência de elétron do metal para o não metal, ocorre forte atração. Que atração é essa? Eletrostática, entre os íons de carga opostas. E aí então temos a formação da ligação iônica. Vamos entender melhor isso fazendo então aqui alguns exemplos.
Vejamos. Vamos considerar, por exemplo, a ligação entre o elemento sódio e o elemento cloro. Então aqui, ó, sódio, o Na, e cloro, o elemento Cl. Ok? Então o elemento Cl é o cloro. Muito bem. Nós temos aqui que o sódio ele possui um número atômico igual a 11. Isso quer dizer o quê? Que no estado fundamental da matéria, ele possui 11 prótons e 11 elétrons. Já o cloro, ele possui um número atômico igual a 17. Isso quer dizer, então, que no estado fundamental da matéria, ele possui, então, 17 prótons e 17 elétrons. Ok? Muito bem. Dentro da ligação iônica, esses átomos, eles vão, então, o quê? Interagir. Terá aquele átomo que vai perder elétrons e o outro que vai, o quê? Ganhar elétrons. Mas quando é que eu sei que isso é possível? Quando isso vai ocorrer? Vejamos então, considerando aqui então o número de elétrons do sódio e do cloro. Aplicando no diagrama de Linus-Pauling, temos então a seguinte situação. Por exemplo, primeiramente o sódio. O sódio não tem 11 elétrons? Sim. Então nós temos aqui, ó, que ao distribuir no diagrama de Linus-Pauling temos 1s2, 2s2, 2p6. Até o momento foram distribuídos 2 elétrons, 4 elétrons, mais 6, 10 elétrons. Para 11 falta quanto? Um único elétron. Então aqui, ó, 3s1. Podemos ver aqui que para que ele se torne estável, ele precisa obedecer uma regra chamada regra do octeto. O que essa regra quer dizer? Ela diz que para que um átomo, um elemento químico, se torne estável, eletronicamente estável, é necessário que ele tenha o quê? 8 elétrons na camada de valência. 8 elétrons na camada de valência. O sódio, a sua camada de valência é o 3s1. Ele não tem 8 elétrons na camada de valência. Ele não está estável. Sendo assim, então, aqui, para que ele então fique com 8, o que é mais fácil? Ganhar 7 elétrons ou perder 1 elétron? É mais fácil perder 1 elétron do que ganhar 7. Sendo assim, então, ao perder esse elétron, ou ao doar esse elétron, a camada de valência passa a ser, então, 2s2, 2p6. Ou seja, 2 mais 6, 8 elétrons na camada de valência. Então, o sódio, ele tende a perder 1 elétron e ficar com 10 elétrons. Ok? Agora, o cloro, ele tem 17 elétrons. Vamos, então, aplicar no diagrama de Linus-Pauling. Como que isso fica? Vejamos. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p algum valor. Vejamos então aqui, já foram distribuídos 2, 4, 10, 12. Para 17, faltam 5 elétrons. O P, o subnível P, ele suporta no máximo 6. Então, sobrou para ele 5. Nós temos então que o cloro possui na camada de valência 2 mais 5, 7 elétrons. Tá? Então, ele possui na camada de valência 7 elétrons. Ele está estável? Não. Ele não obedece à regra do octeto.
E para que então obedeça à regra do octeto, ele precisa de um único elétron. Então, ele tem tendência a ganhar um elétron. Ganhar de quem? Do sódio. O sódio não tem a tendência a perder um elétron? O cloro não tem tendência a ganhar um elétron? Então, o que acontece? O sódio tem tendência a perder um elétron, ele doa esse elétron para o cloro. Ao doar esse elétron para o cloro se torna estável. Então, nós temos aqui que o cloro tem a tendência a ganhar um elétron. Ao ganhar, ele passa a ficar com 18 elétrons, ou seja, 8 elétrons na camada de valência. Muito bem. Vejamos aqui então. Nós temos aqui que o sódio, aqui, ele possui um elétron na camada de valência. O cloro, ele possui 2 mais 5, 7. Então, ele tem aqui 2, 4, 6, 7 elétrons. Certo? E assim, então, o sódio doa esse elétron para o cloro e o cloro fica com 8. Sendo assim, então, nós temos que o sódio, ao doar esse elétron, ele fica carregadamente o quê? Positivo. Por que positivo? Vejamos aqui. Ele não tem 11 prótons e 10 elétrons ao doar o elétron? Não é isso? Ele perde o elétron, fica com 10. Então, 11 prótons, 10 elétrons. Ele tem mais prótons ou mais elétrons? Mais prótons. Quantos prótons a mais? 1. E o próton tem carga positiva. Então, o sódio fica com 1 mais. E o cloro? Vejamos. O cloro aqui, pessoal, ele não ganhou um elétron do sódio? Ao ganhar um elétron aqui, ó, podemos ver, ele então fica o quê? Com 8, tá? Então nós temos que o sódio, ele passa a ficar com um elétron a mais. Vejamos aqui, ele não tem 17 prótons e agora não são 18 elétrons? Então ele tem mais prótons ou mais elétrons? Mais elétrons. Quantos elétrons a mais? 1. E o elétron não tem carga negativa? Então o cloro fica com 1 quê? Menos. Então nós temos aqui, pessoal, a constituição, tá, da ligação iônica. Então nós temos aqui que o átomo de sódio perde um elétron, enquanto o átomo de cloro ganha um elétron. Então, para que o total de elétrons perdidos seja igual ao total de elétrons ganhos, um sódio perde um elétron, se liga a um cloro, que ganha um elétron. Formando, então, aqui, ó, o composto, o quê? NaCl, que é o quê? O cloreto de sódio. O cloreto de sódio. Certinho, pessoal? Muito bem, então. Vamos aplicar isso em outro exemplo? Vejamos aqui, ó, um outro exemplo de ligação iônica. Vamos colocar isso agora aqui, aplicando para o cálcio, que tem o símbolo Ca, e o outro, o flúor, que tem o símbolo F. Muito bem. O cálcio, ele possui o número atômico igual a 20. E o cloro possui o número atômico igual a 9. Muito bem. No estado fundamental da matéria, o cálcio, ele tem 20 prótons e 20 elétrons. O flúor, ele possui no estado fundamental da matéria 9 prótons e 9 elétrons.
Como que então se processará a ligação entre esses dois átomos? Lembrando, o cálcio é um metal e o flúor é um não metal. Cálcio, vamos então pegar o número de elétrons do cálcio e o número de elétrons do flúor. Muito bem, o flúor tem 20 elétrons. Vamos então aplicar no diagrama de Linus-Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6 e 4s alguma coisa. Vamos ver? 2, 4, 10, 12, 18. Para 20, faltam 2. Muito bem. Então, nós temos que o cálcio ele tem, então, aqui, ó, que a camada de valência é o 4s2. Ok? O cálcio está estável? Não. Ele tem 2 elétrons na camada de valência. Para ele se tornar estável, eletronicamente estável, ele precisa ter quanto? 8. Para então obedecer à regra do octeto, tá? Que são 8 elétrons na camada de valência. Sendo assim, então, o cálcio não está estável. O flúor aqui, então, vamos aplicar aqui o diagrama de Linus-Pauling. Teremos, então, 1s2, 2s2 e 2p alguma coisa. Não são 9 elétrons? Então, aqui, 2, 4. 4 para 9 faltam 5. O P não suporta 6? Então, ele ficará com 5. Então, a camada de valência do flúor, nós temos aqui, então, o quê? 7 elétrons. 2 mais 5, 7. Ok? Muito bem. O flúor não está estável. Ele não obedece à regra do octeto. Ele não tem 8 elétrons na camada de valência, mas tem 7. Sendo assim, então, vejamos então as seguintes considerações. O cálcio, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Para poder então se tornar estável, ficar com 8 elétrons na camada de valência, é mais fácil ele ganhar ou perder elétrons? Perder elétrons. É mais fácil ele perder 2 do que ganhar 6. Vejamos aqui, o flúor, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Para poder se tornar estável e obedecer à regra do octeto, é mais fácil ele ganhar ou perder elétrons? Ganhar elétrons. Sendo assim, então, se ele ganhar um elétron, ele se torna estável, ficando com 8. Muito bem. Então, nós temos aqui, ó, que o cálcio, ele tem tendência a perder 2 elétrons, então ele fica com 18 elétrons. E o flúor, ele tem tendência a perder 1 elétron, ficando então com quanto? 8. É isso? Não. Ele não perde elétrons, ele ganha, pessoal. Ele ganha. E sendo assim, então, ele não fica com 8, ele fica com quanto? 10 elétrons. Ok? 10 elétrons. Vamos lá, não dorme não, hein, gente? Vejamos aqui, então, agora, como que, então, se processará a ligação iônica entre cálcio e flúor. O cálcio, então, aqui, ó, ele tem 2 elétrons para serem doados. O flúor, ele tem na camada de valência 2, 4, 6, 7. O flúor tem 7 elétrons na camada de valência. Então, o flúor precisa ganhar 1 elétron somente. Então, vem aqui o cálcio, doa 1 elétron para o flúor. O flúor se torna estável? Sim, ele tem 2, 4, 6, 8 elétrons. O cálcio não. O cálcio só doou 1, ele precisa doar 2 para poder se tornar estável. Sendo assim, então, nós temos aqui que será necessário mais um flúor, mais um átomo de flúor. Então, temos aqui mais um átomo de flúor com 2, 4, 6, 7 elétrons. Então, vem então o cálcio, doa mais um elétron para esse outro átomo de flúor. Então, nós temos aqui que o cálcio, um único cálcio,
estar doando 2 elétrons. Ao doar 2 elétrons, ele fica com mais prótons ou mais elétrons? Ele ficará com mais prótons. E quantos prótons a mais? 2. E o próton tem carga positiva, então 2 mais. E o flúor, são quantos? São 2 flúors, então o 2 vem aqui embaixo, tá? 2 flúor. Cada flúor está ganhando 1 elétron. Ao ganhar 1 elétron, ele fica com 10. Faça a seguinte pergunta: ele tem mais prótons ou mais elétrons? Ele tem mais elétrons. E quantos elétrons a mais? 1. O elétron tem carga negativa, então 1 menos. Então nós temos que é formulada o composto CaF2 nessa ligação iônica. Ok, pessoal? Então tá aí a ligação iônica, tá? Formulada então com o fluoreto de cálcio. Certinho? Qualquer dúvida é só acessar lá o meu YouTube e aí você então poderá rever novamente essa videoaula e aí então sanar as suas dúvidas. Um imenso abraço e fique com Deus.